Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, através da colaboração dos amigos e benfeitores espirituais, por vias inspirativas, por vias intuitivas, mestre amigo, para que possamos aproveitar o intercâmbio salutar que se estabelece nestes momentos em que nos dedicamos a novas aberturas do entendimento. Que as lições, Senhor, que ora se apresentarem proveitosas para a nossa intimidade, possam ser registradas em nossa intimidade com o carinho indispensável a nossas reformulações. Nós aproveitamos, Senhor, para te rogar também em função de nossos familiares, por todos aqueles que de alguma forma nos prestam o auxílio indispensável ao nosso crescimento íntimo. Que eles também possam ser beneficiados, Senhor, assim como nós outros, buscando de alguma forma a reparação de nossos equívocos, semeando a boa semente para um futuro de alegria e paz. Nós te pedimos, mestre amigo, que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. E por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É a lição 64 do livro Justiça Divina, é a continuidade da nossa tarefa, que tem o título Jornada Acima. Mas não é de maneira proposital que o acima ficou embaixo não, tá bom? Eu segui literalmente como está na obra. O que deu possibilidade dessa mensagem veio através de uma reunião pública do dia 13/10 de 1961 e que foi registrada na primeira parte da obra O Céu e o Inferno, capítulo 6, item 13. Então, antes da gente iniciar a nossa tarefa da mensagem, nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, algumas informações que possam nos basear para que os nossos raciocínios estejam mais ou menos alinhados com a proposta de Jesus com relação à nossa atividade. A partir do versículo 13 do capítulo 5, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É claro que aqui a gente já faz algumas pontuações, porque nós vamos fazer o esforço de nos posicionarmos hoje como sendo aqueles discípulos que estavam lá, escutando a proposta, ouvindo, mas não tínhamos ainda condições de perceber a profundidade e a simplicidade da informação e muitas vezes deixamos passar a oportunidade que nos era bendita. Ele diz assim para nós: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim,
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então essa foi uma recomendação de Jesus para que nós tivéssemos um pouco mais de entendimento e condição de atuar de acordo com as nossas atividades. O nosso ensino, as nossas propostas, muitas vezes ficaram desencontradas dessa observação de Jesus, porque através da nossa própria condição, nós fomos desacreditados. Então, nós ainda não nos consideramos luz do mundo ou sal da terra. Muitas vezes nós estamos salgando a vida daquelas pessoas que estão conosco, muitas vezes nós estamos insípidos, indiferentes àqueles que estão conosco, e essa luz do mundo não é aquele farol que direciona as grandes embarcações em alto mar. É aquela pequena luz de vela que pode, de alguma forma, abrir caminho na escuridão de nossas próprias dificuldades. Então, se cada um de nós tivermos esse entendimento, nós já vamos fazer uma grande diferença. E aí a mensagem, então, que inicia, que propõe para Emmanuel a explicação, está na primeira parte do capítulo 6, Céu e Inferno, que diz assim: Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Outra pausa, mais um trecho do Evangelho, para a gente tentar fazer com que a doutrina espírita seja para nós aquele consolador prometido que Jesus nos anunciou. E aí, continuando no trecho, no texto do Evangelho de Mateus, agora a partir do versículo 17 do capítulo 5, Jesus continua dizendo assim: Não cuideis que vim trazer a lei, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Se ele já nos propõe sermos a luz do mundo e o sal, ele está falando logo em seguida o seguinte: olha, eu não estou vindo aqui para abrogar a lei. Se eu, que sou o mestre, não venho abrogar, venho cumprir, cabe a vocês, os meus discípulos, também darem cumprimento às leis. E ele continua: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O nosso entendimento tem que extrapolar um pouquinho nos nossos momentos de aflição e de dificuldade, para a gente entender que nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então é muito mais de acerenarmos e nos prepararmos para a superação do momento do que de alguma forma entrarmos em dificuldades maiores em função do desafio. E aí, ao invés de estruturarmos, desestruturamos. Então é uma proposta, sempre uma proposta, há mais de 2000 anos. Então, o que tem nos levado muitas vezes à falência dos nossos objetivos não é a má vontade, é a ignorância. Não a ignorância estabelecida como teimosia, é uma outra ignorância que nós também vamos citar. E ele diz assim para a gente: Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, se a gente conseguir, a gente vai perceber
que aqui no livro Céu e Inferno está falando de uma justiça soberanamente justa. Você não tem que se preocupar com justiça divina na sua vida, porque o legislador maior é Deus e ele pondera. Ele não pesa a mão em função do que você acredita ou não, porque o que nós acreditamos é muito pouco em função da sabedoria de Deus. Então, a gente vai trazendo de alguma forma o conhecimento da doutrina espírita que pode nos libertar para que tenhamos uma vida feliz hoje. Essa é a proposta. Amanhã é um outro dia e no Evangelho fala para a gente assim, olha, basta para cada um, né, assim, o mal de cada dia. Basta o mal de cada dia. E muitas vezes você está vivendo o mal que aconteceu na sua vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Muitas vezes consolidando um comportamento pirracento, que você não consegue identificar em você. Ao invés de você se libertar, você ficou preso naquele condicionamento, né, do sofrimento abolindo as faltas. É um entendimento equivocado. Sofrimento não vai abolir falta. O sofrimento é uma chamada à consciência, só isso. Se acordou, não tem mais motivo para sofrer. Seu filho fez uma arruaçazinha, desobedeceu, se dá um corretivo, qualquer que seja, uma chamada de atenção, um saculejo, mas acabou, passou o momento, acabou. Então deixa para trás o que aconteceu no passado. E a gente tem que entender que o passado ele faz parte da nossa história. Se ele fosse tão útil, nós teríamos condições de entender toda a nossa trajetória até hoje. Se você esqueceu, que maravilha. E aí nós entendemos que hoje ainda tem mais uma bênção que a misericórdia estabeleceu para nós, que antigamente nós chamávamos de caduquice e hoje em dia nós demos um nome mais, né, rebuscado, né, Alzheimer. Então hoje você não fica mais caduco, você pode até ficar tranquilo, né? Você vai entrar num estado de Alzheimer. Então você vai esquecer as suas memórias recentes e vai viver mais no seu passado, o passado que mais te agrada. Então até isso é aprendizado, para a gente não fazer com aqueles que estão conosco, passando por essas experiências, né, um retorno à realidade. E aí você quer que a pessoa viva o seu momento, até para punir, até para se vingar daquilo que você passou. Então, é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com as nossas ações, com as nossas reações, porque o que estabelece para nós o que nós vamos receber não é o que pensamos, é o que efetivamente conseguimos executar. E ele continua assim: se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo. Não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Mas, se o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. E assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Então, é ainda para nós um desafio nos livrarmos do sentimento de culpa e desabonarmos as nossas boas ações, que sejam mínimas, mas isso representa. Porque o bem, ele é o bem em qualquer ambiente que você tiver, aqui no Japão, né, no espaço sideral, em outros planetas. O bem que você fez, que a sua consciência registra como bem.
Não é o que a sociedade impõe, não. Porque nós temos visto muitas ações beneméritas na internet, nas redes sociais, mas a transformação indispensável da criatura, parece que a gente não está observando. Porque o nosso bem tem que estar sendo filmado, tem que estar sendo, né, noticiado, como se fosse a maioria, né? Quanto mais pessoas me verem praticando bem, melhor eu fico. E, infelizmente, não é assim. A nossa transformação ela é lenta, gradativa, né? É você abrindo mão de uma discussão fútil no dia a dia, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque não é provando para o outro que ele é pior do que você fica melhor. É deixando ele se entender como sendo bom que você melhora. Porque a sabedoria consegue entender a ignorância no grau em que ela se estabelece. E a inteligência nem sempre consegue fazer essa capacidade de mudança, percepção. Então, muitas vezes, a inteligência promove em você discussões fúteis, porque está faltando amparar a sua inteligência com a sabedoria. Porque a sabedoria estabelece para você um padrão de conduta diferente. Então, não é porque você tem pós-graduação que você é melhor do que absolutamente ninguém. Porque você aproveitou as oportunidades que foram, né, te apresentadas. Nem todos estão na mesma condição. Nós poderíamos pegar uma outra pessoa e dar a ela as mesmas oportunidades que você recebeu, que não faria a mesma coisa. Agora, o fato de você ter conseguido já é mérito. Nós não podemos desmerecer. Agora, nós não podemos deixar que os nossos méritos subam à nossa cabeça para que a gente diminua quem quer que seja. Então, a gente vai entendendo que é uma proposta. Por isso, o título da informação, da tarefa, tem que nos dar, sabe, uma visão ampliada. Porque é jornada acima das nossas próprias limitações. E a gente não encarar a limitação como sendo doença. Limitação é um momento passageiro. Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos eles estão permeados pelas nossas limitações. Para favorecer o nosso crescimento, não é para destruir as nossas relações. E aí, nas oportunidades que eu tenho de falar com os casais, né, a gente, sabe, muitas vezes preparar as pessoas, não em função do meu saber, mas em função das minhas experiências. Porque quando nós vamos casar, nós não temos experiência nenhuma de casado. Augusto, mas eu já casei 2 vezes. Bom, se você casou 2 já e separou-se, é sinal que as suas experiências não foram muito válidas. E se você continuar com as mesmas atitudes, é perigoso você separar de novo. Porque o problema não está no outro. O nosso problema está em nós. É assim que nós conseguimos resolver. Então, o que está acontecendo conosco? Nós estamos para dentro de uma relação nova, diferente, com os costumes e os hábitos de uma relação antiga, de uma relação muitas vezes falida. Porque ser filho é obrigação, e nem sempre a gente consegue cumprir essa obrigação com galhardia. Muitas vezes nós somos filhos revoltados. E o que a gente vai fazer? Nós vamos levar esse comportamento para dentro de uma nova relação. E você vai tratar a pessoa que você diz que ama de maneira igual. Porque você não muda só porque casa, só porque faz uma aliança com alguém. Quem dera se assim o fosse. Então, você leva o seu comportamento de filho, de irmão, para dentro de um relacionamento de pessoas diferentes. Não é porque você casou com alguém que essa pessoa faz parte do seu mundo íntimo. Você casou com um estranho. E aí, graças a Deus, que ele se aprontou, colocou um perfuminho e te enganou. Sim? E você falou, nossa, isso é um anjo. Foi o que a minha esposa imaginou que eu fosse ao se enamorar de mim. Mas era muito nova, né? Eu já mais experiente, já andando na beirada, né? Assim, na janela. Eu estava acostumado a andar descalço na janela. Aí conheço uma jovem, filha única, né? Tudo na mãozinha, aí casa com um cara da rua. Imagina um negócio desse. Então, quando ela viu, meu Deus do céu, mal sabia o que estava vendo. Né? Então, hoje, pena.
porque num momento da minha vida eu resolvi mudar a minha rota. E quando ela me conheceu, a minha rota ainda estava em outra direção. E até isso influencia. Por isso é que a sua transformação tem que falar muito em você. Não queira que a sua transformação faça impacto na transformação da vida do outro. Então, é ilusório, é ilusório. A nossa transformação estabelece para nós um convívio harmônico onde quer que nós estivermos. Por isso é que o espírito acaba ficando chato. Poucos amigos, ambiente nenhum te agrada. Você não está doente não, tá bom? Você está passando por uma transformação natural. Por isso é que lá na fraternidade, onde a gente tem outras atividades, nós estamos sempre fazendo atividade de confraternização com as pessoas que estão conosco. Para ele entender que isso é uma transformação natural. Porque você vai ficar chato. Mais, né? Porque muitas vezes você está aqui porque você já é o chato. Então você vai ficar mais. Porque você começa a observar coisas que você não observava antes. Então, é natural. Porque senão você acha que só eu que fico chato. Aí está errado. Continuando no Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Primeiro ele apresenta para nós a justiça divina, que é aquela imponderável por nós. Você está sofrendo em função de algo que você fez, acreditando que vai ter que pagar através do sofrimento, e muitas vezes você já pagou, você já quitou. Porque isso que você passou ou que você fez, poderia estar na sua cota de expiação, que você fez. Mas como alguém te contou que você vai ter que sofrer, você está preso naquilo que você fez no seu passado. E muitas vezes já contou como expiação. Porque a justiça de Deus não te pede permissão para interceder. E agora ele chama a nossa atenção para falar conosco o seguinte: olha, que se a nossa justiça não passar pelo nosso crivo de atualização e você deixar as coisas tolas com os tolos, você não está fazendo nada além do que eles. É você vir me contar que teve uma discussão encalorada com um parente seu em função de um jogo de futebol, em função de um partido político, e acreditando que você é a azeitona, né, do banquete, que você é a cereja do bolo. Fala, Augusto, eu não acredito que ele pensa assim, mas você também pensa da mesma forma, porém em um ângulo diferente, e acreditando que quem está errado é o outro, acreditando que a sua escolha é melhor do que a do outro, a sua escolha é só diferente. A nossa escolha em estar aqui não estabelece melhora nenhuma no nosso comportamento, na nossa condição moral. Isso aqui é só uma diferença, porque existem milhares que estão em outros templos, fazendo as mesmas escolhas que nós, porém em caminhos diferentes. Aqui é uma escolha. Então não é a nossa escolha que muda o nosso ambiente íntimo. É a nossa postura, é a nossa renovação. E aí quando Jesus fala para a gente, olha, cuidado com a sua justiça, porque a sua justiça ainda está sendo muito rígida. Quando você vê aqueles noticiários, né, trágicos na televisão, você está torcendo para que aquele que foi o instrumento para que acontecesse a situação, pene. Você está desejando o mal. E aí você está entrando em situações que você não tem nada a ver. Porém, quando Jesus anuncia para nós no Evangelho, fala assim, olha, se o seu olho for motivo de escândalo, arranca ele. Então você está visualizando, porque você quer uma notícia trágica e trazendo para a sua intimidade, revelando-se pior do que aquele que está cometendo a infração. Porque aquele que está cometendo a infração pode não ter tido a oportunidade que você está tendo. Então é nesse ponto que a nossa justiça tem que exceder a dos homens. Por quê? Nós temos magistrados para fazer julgamento desse tipo de situação. Não precisa do nosso parecer. Então você guarda as suas opiniões para você e sofra com elas as consequências naturais que elas vão te preparar.
Porque vai chegar um momento na nossa vida em que um pensamento desequilibrado vai nos favorecer a desequilíbrios orgânicos. Eu costumo falar, gente, que é muito natural você, ao se preparar para vir para esse ambiente, ter um desarranjo intestinal. Isso é comum, tá bom? Você vir para esse ambiente, ter uma leve dor de cabeça, ter uma indisposiçãozinha, bater o olho em mim e falar, nossa senhora, isso é natural, por isso eu já sou casado, tá bom? Então, não fica preocupado com isso não, a minha carinha não vai agradar todo mundo, eu não tenho essa pretensão. Gente, eu estou custando agradar a minha esposa, nossa senhora, mas é dificílimo, porque ela se renova a cada momento, é assim? Então ela me propõe o crescimento que a gente está esperando. Se eu amanhã deixar todas as minhas atividades espíritas e me dedicar só a fazer os caprichos que a minha esposa precisa, eu dou um salto quântico. Mas quem dera se eu tivesse condição. Se não fossem as minhas atividades espíritas, era perigoso eu nem estar casado. Porque eu também tenho desafios a enfrentar na minha casa. O que eu falo é uma proposta para a minha renovação. Não é eu estar pronto. Porque se fosse assim, eu estaria no plano espiritual inspirando quem estivesse falando aqui. Então, por enquanto, eu tenho que conviver, pezinho no chão, encher a boca de água, como dizia meu pai. E hoje, se eu encher a boca d'água, é perigoso eu tomar um tapa na orelha, né? Então, nem a água eu ponho na boca, eu só observo, assim. Faço carinha de humilde. Todo mundo sabe fazer, não sabe? Carinha de humilde. Porque a cara de arrogância nós já conhecemos, de todos. Inclusive daqueles que dirigem, né? Nós conhecemos. Interessante, quando a gente fala em leis divinas e até mesmo leis humanas, a gente já pensa no castigo. Por quê? Já que nós não estamos evoluídos, nós não temos aquela capacidade de não errar, nós devemos ter capacidade de corrigir. Por exemplo, está no meio de trabalho, eu cometi um erro lá, né? Eu não vou esperar o meu patrão chegar, me mandar embora da advertência, eu vou lá e conserto. Quando eu faço isso, eu já não estou debaixo de castigo. Eu estou me reeducando. Então, o nosso problema não é também está lá, Deus vai te castigar, não. Deus não castiga, não. A lei está lá, vai lá, você errou, corrige o que você fez. Você está longe do castigo. Mas a gente fica insistindo no erro, né? Já tá fazendo. Preso, né? Eu vou continuar. Quer falar? Vou continuar na justiça divina. Porque nós estamos falando, gente, de justiça divina. Bom, o que o outro está pensando da sua vida, isso é problema do outro. Quem foi que estabeleceu para ele a situação de julgador divino, embaixador divino? Só se foi você, porque na minha vida não. Na minha vida cuido eu. Porque quem paga os meus boletos sou eu. Quem convive no meu ambiente íntimo sou eu. Os meus desafios estão estabelecidos de acordo com a minha própria condição. Por que alguém vai estabelecer aquilo que eu sou? Alguém de fora, que só me vê de vez em quando. Por que aquelas pessoas que convivem comigo vão acreditar que são eu? Porque tem pessoas que acreditam que é você. Aquelas pessoas que te conhecem, que te avaliam o tempo todo, e quando você vem para cá, ele já está te olhando, mesmo que te deixe com a cabeça coberta, de baixo, tá? Não é assim? Esperando você sair. Quando você sai, ele levanta, faz as coisas, e já olha no relógio marcando o tempo que você vai voltar, porque ele te conhece. E quando você volta, no primeiro passo que você dá dentro de casa, você já está ameaçando a integridade do outro. Física, psicológica, emocional, espiritual. E aí muitas vezes ele se uriça, né, e já passa perto de você em um ar ou em um tom de provocação. E você, despreparado, cai. E aí ele vai falar com você, não adianta nada você ir para esse lugar. Você não muda, porque te conhece, ó. E aí você vai discutir com essa pessoa para provar que não mudou. Porque em discussão você não prova para ninguém que muda. Você vai provar para ele que ele está certo, que você não mudou absolutamente nada. Porque o que ele pensa faz parte da natureza dele e não da sua integridade. Então é desafiador.
porque nós ainda temos aquela ilusão que as pessoas foram criadas para fazer exatamente aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem. Então, quando você sai desse ambiente aqui, você gostaria, assim como eu, que também não sou muito bobo, de encontrar só pessoas boas pela rua fora. E todo mundo me cumprimentando. E de longe já me conhecia. Olha lá o Augusto, olha lá, e eu, né? Eu ia entrar aqui, gente, eu não ia caber naquela porta. Né? Então, olha lá o Augusto, olha lá o Augusto, olha lá o Augusto. Né? Então é isso que eu estou esperando. Mas não é isso que eu vou encontrar. Porque eu sou o sal da terra. Você é o sal da terra. E cuidado, cuidado, para não salgar a vida de ninguém. Você é a luz do mundo, mas cuidado, para que a sua luz não ofereça ao outro cegueira. Cuidado para você não ofuscar a luz do outro. Então, nós temos que ter sempre essa capacidade de visualização. O que ele acredita? Ele acredita que quando você morrer, você vai direto para o inferno de cabeça para baixo. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Essa discussão doutrinária vai levar isso para onde? Você é um fariseu bem estabelecido hoje, com o nome de espírita. Porque você ainda está querendo convencer o outro que você está indo para o céu. Não, mas você não tem que convencer para ninguém. Se você estiver convencido disso, basta. E aí ele vai continuar dizendo assim: demagogos do desânimo dirão apressados que o mundo... Perdão, eu vou iniciar. Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Os que desertaram da confiança gritarão-te impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Demagogos do desânimo dirão apressados que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim. Gente, essa lição aqui é de 13/10 de 1961, tá bom? Qualquer semelhança com a nossa vida atual é mera coincidência. E ele vai continuar dizendo assim: que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos, que as tenazes da guerra te constringirão a cabeça, sufocando-te a voz no silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça de tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas do dever, acolhidos à negação e infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Isso é Emmanuel, para a gente entender como é que é a nossa atualidade. Nós vamos dar um voo lá no Livro dos Espíritos, para a gente entender na pergunta 120. Livro 2, capítulo 1 dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Os amigos espirituais respondem da seguinte forma: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Vamos tratar as pessoas como elas devem ser tratadas de acordo com o nosso entendimento atualizado. Aquelas pessoas
que ainda estão reincidindo no mal são doentes que precisam muito mais do nosso amparo, da nossa caridade, do que do nosso julgamento. Nós não vamos mudar a vida de ninguém querendo reforçar pena para os outros, querendo agravar a situação dele que já está agravada. As nossas penas atuais, elas não representam nada para a lei divina, porque elas estão de acordo com a nossa capacidade moral de discernimento. Então, nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Está sendo votada a lei, a famosa lei do aborto, assim? Então, nós temos que tentar, de alguma forma, mudar o padrão vibracional, não torcendo para um ministro ou para outro, tirando as questões políticas da nossa vida e trazendo para a nossa intimidade questões espirituais. Por isso, Paulo nos aconselha a fazermos essa avaliação de coisas espirituais com coisas espirituais. Porque nós estamos invertendo os papéis e muitas vezes confundindo. Na hora que nós vamos avaliar, nós pegamos os nossos conceitos espirituais e estamos querendo enfiar garganta abaixo de pessoas que não estão nem aí para conceito espiritual. A pessoa vota de acordo com a sua consciência. E nós temos que entender que mesmo que eles aprovem, nós temos que desaprovar. Agora, o fato de eu desaprovar não quer dizer que eu tenho que brigar com ninguém. Eu tenho que respeitar a sua atitude, o seu momento. É isso que você pensa? Ótimo. Eu não penso dessa forma. Só isso. Mas nós temos que entender que nós não podemos vir para abrogar a lei. Porque nós temos uma corte. E essa corte, de alguma forma ou de outra, vai interferir com as decisões da nossa vida. Agora, se nós sairmos desse momento de terra a terra, que nós estamos tentando de alguma forma consolidar na nossa vida, falando de coisas espirituais, nós vamos entender que antes do nosso entendimento chegar aonde está hoje, nós passamos por dificuldades. E muitas vezes você não consegue entender que o que você tem hoje, em algum momento lá atrás, você pediu a Deus que te oferecesse. Só que você agora está querendo é mais, e você se esquece de agradecer o que você tem hoje. Então, o fato de autorizar ou não vai fazer diferença na lei divina, porque nós estamos apregoando para aqueles que estão conosco hoje livre arbítrio. Mesmo que a lei já te ofereça a oportunidade de fazê-lo, se você estiver em outro âmbito de consciência, você não vai abrogar a lei, mas quem te rege é a sua condição moral. Porque hoje é válido a separação, assim como foi estabelecida lá atrás. E aí, quando questionaram Jesus, falaram assim, mas Senhor, por que é válido a separação dos casais, daqueles que se unem, em função da dureza do coração dos homens? Jesus não estava tratando de gênero, não. Dureza do coração dos nossos corações. Porque nós não conseguimos viver com as diferenças. Então é preferível abandonar o barco. Porque a pessoa começa a te fazer tanta raiva, que você acredita que ele está ali para ser o objeto da sua condenação, não da sua libertação. Porque ali são doses homeopáticas, mas você tem que tomar todo dia. Todo dia. E tem uma hora que você não aguenta, fala, não estou querendo esse negócio. Então você pensa, nossa senhora, assim, eu vou correr disso aqui. E é tão interessante, gente, que dependendo do clima que você cria, porque você é o responsável, você não consegue ficar no mesmo ambiente que a pessoa. Você não consegue. A pessoa chega, parece que aquela lei que nós nos apropriamos lá no reino mineral começa a atuar de maneira vigorosa na nossa vida. Lei de atração e repulsão. Quando você chega, o outro. E isso é tão interessante porque na nossa reformulação íntima, você afasta todo o mal da sua vida. Não só da sua vida, mas de todos aqueles que estão de alguma forma estabelecidos no seu meio. Então, não é carro blindado que vai salvar a sua vida dos assaltantes, não é cerca elétrica, não é
aqueles sistemas mais avançados de segurança. Você tem condição de colocar na sua casa? Coloca, instala. Mas o que tem que te dar tranquilidade é a sua conduta moral e a sua certeza da ação de Deus na vida dos seus e da sua vida. Porque você não está aqui de brincadeira. Quando você vem para esse movimento, muitas vezes você não está nem pensando em você, você está pensando em outra pessoa. E aí você vem, fala, nossa, eu tenho que resolver aquele problema lá, eu vou lá, porque Jesus vai me ouvir. Ele te ouve em qualquer lugar, mas quando você vem aqui, você está mostrando os seus esforços. E aquela pessoa vai ser beneficiada. E se não acontecer aquilo que você está querendo, você tem que entender que a vontade de Deus é uma e a sua vontade é outra. Não é do jeito que você quer, é do jeito melhor para aquela criatura receber a lição que ela precisa. Então a gente tem que entender isso, porque nós estamos falando de jornada acima da nossa condição de entendimento. Os amigos espirituais vão nos oferecendo argumentos para que a gente entenda as propostas que a vida nos apresenta. Essa é a diferença. Pergunta 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? É claro que aqui nós não podemos nem pensar em ajuizar como é que Kardec tinha essa capacidade de formular perguntas que nos respondem hoje. Porque como é que você pode acreditar que alguém saindo da simplicidade e da ignorância buscou o caminho do mal? E outros buscaram o caminho do bem. Então, é o que Kardec pergunta. Olha a resposta dos amigos espirituais. Para você, para mim, para nós todos. Não têm eles o livre-arbítrio? Os amigos espirituais respondem a Kardec com uma nova pergunta. Não é assim que nós estamos pregando para as pessoas? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então a gente vai percebendo que a vontade de fazer aquilo que não devemos fazer nos favorece a manutenção do mal em nós. Porque é muito comum nós acreditarmos que o mal de hoje é só tirar a vida de alguém, é estar na criminalidade, é estar envolvido com as drogas ilícitas. Mas o nosso clima hoje é outro. Para nós, o mal se estabelece em um olhar de desdém. Você já está incorrendo no mal, naquele mal que está instalado dentro de nós e que nós temos que transmutar. Quando chega alguém que não te agrada a visão, e você fala, nossa, por quê? Ele te arremeteu lá atrás. Só que essa projeção para dentro nos promove a renovação para que quando nós estabelecermos as nossas ações, elas não sejam mais baseadas no instinto, mas sim no raciocínio. Eu não estou aqui para avaliar, né, ninguém. Eu não estou aqui para avaliar, sabe, a paisagem. Eu não estou aqui para avaliar a criatura. Eu estou aqui para avaliar o ser, que é muito mais do que a criatura. E é tão interessante isso que quando você vai fazer visitas às pessoas que estão internadas por qualquer motivo, quando você chega no ambiente, né, primeiro, se você gosta de ser tratado por senhor, senhora, você vai fazer uma visita numa carceragem, porque lá todos os presos vão te tratar como senhor e senhora. E quando você chegar lá, dependendo do ambiente que você for, você vai acreditar que lá só tem inocente, porque nenhum se considera culpado. Então a voz é baixa, é equilibrada, né? Muitas vezes é um olhar fugitivo, né? Ele não te encara, ele olha, né?
Mas se você não estiver firme nos seus conceitos, ele te convence. Porque aquela situação promove, sabe, um ar diferente. Só que ele vai ter que sair de lá e voltar para a nossa sociedade. E aí ele vai te encontrar em um outro ambiente, ele vai te encontrar dentro do seu carro. E aí ele vai te oferecer novamente a oportunidade de visualizar e fazer a carinha, aquela que nós já estamos habituados em fazer. Então, julgando pelas aparências. Isso é comum, isso não é doentio. Agora, nós temos é que alertar em todos os momentos. Por quê? Qual é o tipo de maldade que você está cometendo hoje? Porque se bobear, nós estamos aqui numa comunidade de anjos. Aqui ninguém mais pratica o mal. Não, Augusto, né? Mas eu não agrido ninguém, não ofendo ninguém. Aquele que falar comigo que de alguma forma foi, né, ofendido, eu restituo a ele até 4 vezes. Nós temos isso já na nossa intimidade. Então, nós temos que, ao invés de trazermos a justificativa, buscarmos o entendimento. Qual situação me levou a essa resposta? E aí a gente vai conseguir sair do passado e, né, estabelecer um piso mais seguro no presente. Ele vai continuar para a gente lá no Livro dos Espíritos. Agora a questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? É o que nós estamos perguntando de novo. Como é que você vai dar para alguém condição de escolher se ele não tem a mínima noção do que é bom e do que é mal? Kardec tinha a mesma preocupação e pergunta da mesma forma com outras palavras. E ele continua na pergunta. Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para outro? Não é isso que nós estamos querendo avaliar nas pessoas que estão vivendo conosco? Por que ele age assim? Mas será que ele ainda não entendeu? E aí os amigos espirituais dizem o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Sabe qual é o motivo da nossa presença aqui? Não é angelitude. É estabelecermos para nós a consciência de nós próprios. É isso que Kardec está falando. É isso que os amigos espirituais estão respondendo para Kardec. Então, à medida que você tomar consciência da sua capacidade, ninguém mais é capaz de te atingir com qualquer situação. Enquanto as situações estiverem te ofendendo, é porque você ainda não entendeu o nível de consciência que você está orbitando. Você acha que está além das suas próprias limitações. E todas as vezes que você acreditar que está além das suas próprias limitações, você está a um passo para cair. São os golpes da internet. O olho cresceu, vai tomar um golpe. Sim? O estômagozinho começou a gemer, corre porque tem uma paixão avassaladora te olhando. Então, se você já tiver um compromisso com alguém, sai desse ambiente, porque depois que a paixão tomou conta, você perde a razão. Todo homem apaixonado vira um tolo. Muitas vezes mata e fala que matou por amor. Tolice maior do que essa, eu ainda estou para conhecer. Não entendeu nem a razão do amor. Quem ama, liberta. Quem ama não obriga ninguém a estar com a criatura. Se você ama alguém, ele tem que estar livre do seu lado. Tem que estar com você porque quer. Porque felicidade é amar. Aí a gente tem que entender o processo. Ser amado é uma necessidade, uma carência. Você precisa de ser amado por alguém. Então, tem que ser os filhos, tem que ser a sociedade, né? Eu tenho que vir aqui, se todo mundo aqui não me aplaudir, acabou o meu dia. Então, não. Eu estou carente, eu estou precisando de um abraço. Não. Eu preciso dar oportunidade para falar, para ver se falando eu consigo assimilar alguma coisa para a minha transformação íntima. E vocês não imaginam a dificuldade que é estar aqui.
Porque os questionamentos são inúmeros. Inclusive, será que eu tenho condição de transformar a vida de alguém falando? Então, se você tem dificuldade para estar aqui, imaginemos nós, que à noite você fica, né, Senhor, né, me dá inspiração, permita que os amigos e benfeitores espirituais consigam, por mim, amparar aqueles que sofrem. Faça de mim um instrumento, Senhor. Porque é difícil, não é fácil. E outra coisa, falar de doutrina espírita para piorar a sua vida, eu tenho que ir embora. Porque você tem que sair daqui renovado. Você tem que sair daqui capaz de entender que as suas limitações é que fazem com que o resultado que você está buscando vire em potencialidade. Porque se é alguém que tem condição e faz, você vai falar assim, ah, mas era ele. Por isso é que está com você. Porque quando você consegue superar, você pensa, meu Deus do céu, eu sou muito mais do que aquilo que as pessoas falam que eu sou. Mas mantendo-se. E aí eles continuam. Ele não teria mais liberdade à consciência. Bom, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele. A sua transformação está dentro de você, mas o que vai proporcionar a você as mudanças indispensáveis ao seu crescimento estão fora de nós. Por isso nós temos que viver em coletividade. Por isso é que nós formamos famílias. Por isso é que nós fundamentamos religiões. Por isso é que nós fazemos partidos políticos. Por isso é que nós fazemos países, nações. É só por isso, pelas nossas necessidades. Porque é a partir do convívio que estabelece para mim intimidade e indução, para que eu responda de maneira adequada. Saindo, abrindo mão do instinto e entrando na era da razão. Respondendo de maneira harmônica, não ofensiva. Ponderando as minhas palavras, será que eu posso falar isso mesmo? Porque muitas vezes a sua resposta direta é ofensiva. E aí sabe qual que é a nossa visão ou o nosso argumento para nos mantermos nesta mesma posição? Ah, mas você já me conhece. Eu sempre fui assim. E eu pregando para os outros mudança. Se eu te ofender com alguma resposta, você deve, por caridade, falar comigo, Augusto, você não foi feliz naquela resposta que você me deu. E eu vou tentar reformular a resposta. Porque eu não posso mais querer ofender alguém com uma resposta. Porque a resposta é o mínimo que nós podemos oferecer. Então a gente vai estabelecendo novos padrões. E ele continua. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Então, na nossa origem está essa proposta, porque alguém tem que ser o culpado pelas nossas dificuldades. E aí a gente vai entendendo que não é essa proposta que Jesus está nos apresentando. Ele está nos apresentando outra proposta. A proposta é, olha, a partir do momento que você toma conhecimento, você é capaz de pegar o leme da sua vida. O seu futuro não está predestinado em função do seu passado. Isso foi uma tremenda de uma besteira que falaram conosco, e aí o Espírito estabelece para a vida dele sofrimento. Porque quando vão falar com você, ah não, mas sabe por que você está passando isso? É porque no passado você foi, né, um carrasco, você foi um bandido, você foi um cara, né, depravado. A minha pergunta é, quem aqui foi anjo? Pode levantar a mão, não se intimida não. Isso é o nosso histórico, isso não é novidade para ninguém não. Não tem anjo aqui.
Então, o nosso histórico é esse, da dificuldade maior para a libertação. Então, falar comigo que eu não tenho jeito, porque no passado eu fui um senhor de escravo, isso é conversa fiada, não vai me levar a lugar nenhum. Falar com você que você hoje está pagando por besteiras que você fez, isso é manutenção da sua condição atual. Você não tem que viver em função do seu passado, porque o seu passado faz parte da sua história. Se fosse bom, os amigos espirituais nos teriam revelado. Então, tem muita gente que ainda está procurando, deixa eu ler a sua mão aqui para me ver seu futuro. Não, deixa eu dar uma olhada na sua vida, uma semana só que eu vou prever o seu futuro. Tranquilamente. Porque muitas vezes quando eu falo aqui, olha, você pode até não ser anjo, amigão, mas o caminho que você está procurando, eu sei onde vai te levar. Porque para estar aqui não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E não estou falando que você é melhor do que ninguém, não. Que se você achar isso, está um passo para a queda. Mas firma o seu passo e não permita que ninguém tire você desse caminho. Porque toda e qualquer grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Não quero saber de onde você vem, não quero saber para onde você vai. Eu quero saber se você vai ter condição de se manter nessa proposta. Porque convites você vai encontrar alguns milhares aí fora. E não pense você que vai me encontrar aqui na semana que vem não, porque eu vou estar em outras atividades. Você vai ter que superar. Você vai encontrar o Emerson aqui. Aqui é a carinha. Eu não posso nem falar que a esposa está aqui. Aquela carinha linda, maravilhosa. É assim? É assim? Então, a gente vai entendendo que a sua proposta é sua. E quem estiver aqui tem que ser capaz de te estimular. Porque ele está aqui na frente para isso. Nós não temos condição de mudar a vida de ninguém, nem da nossa, se nós não nos empenharmos. Porque quanto mais fala, mais aumenta o compromisso. Imaginem eu no trânsito, irascivo, assim, nervosão, e aí eu encontro com você, imagina. E na hora que você olha, nossa senhora, é aquele que prega. Assim. Olha lá, tá vendo? Assim. Então, não vai ser eu. Já contei para vocês, eu dirigindo e minha esposa querendo buzinar. Falei, aqui não, aqui eu estou dirigindo. Porque buzina tira a mão do volante. Quando você olha, quem buzinou? Aí eu levando a culpa. Não vou, não. Aí você chegou, o trânsito está aquela bagunça. Gente, a minha tranquilidade vai melhorar o meu momento. Não vai fazer com que o trânsito ande, não. A sua capacidade de entender a doutrina espírita vai melhorar a sua vida, não vai tirar problema nenhum da sua vida. Não existe milagre, não. O milagre de Deus é você. E muitas vezes na vida de alguém, porque você está buscando. Muitas vezes a sua mudança de conduta salva a sua família inteira. Você está querendo mudar os outros, é pregando para os outros. Vem ser palestrante. Você vai ver como é que é bom. Outro dia eu fui perguntar à minha esposa se ela sabia o que é ser expositor. Porque expositor é aquele que fala, né? Não, expositor é aquele que está exposto. Nós estamos expostos o tempo todo. Então imagine você a ação dos amigos e benfeitores espirituais na minha vida. Imagine você a ação daqueles que não me querem aqui na minha vida. Se eu temesse o mal, eu não estaria aqui. Não tem nada a ver de temor com respeito, eu os respeito. E se eu os respeito, naturalmente eu vou exigir o respeito. Então por isso que eu falo, gente, não vamos brincar de ser espírita, não. Vamos pegar o pouquinho que a gente sabe e aplicar na vida que você vai mudar a sua vida, de maneira tal que você vai ficar irreconhecível. Daqui a um ano, quando nós nos encontrarmos aqui de novo, eu espero que você esteja encarnado, porque eu vou estar, né? Um ano é muito pouco. Se eu falasse 10, 15, aí seria uma proposta. Você não vai se reconhecer. Primeira parte, capítulo 3, céu e o inferno. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Você está nesta categoria. Você foi criado simples e ignorante, com todas as possibilidades.
Por isso é que Deus pede para que a sua luz brilhe, para que você seja sal de tempero, E eles continuam assim. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Você é capaz de sentir coisas que aqueles que estão convivendo com você no mesmo ambiente são incapazes de sentir. Não é porque não quer, não, tá bom? É porque você está se empenhando. Isso é lei do progresso. E ele continua assim. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. O fato de ter nascido seu filho, o fato de ter casado com você, não exime eles da inferioridade inerente à sua própria condição. Então, é a nossa condição de superação que vai nos trazer paz e tranquilidade. Nós vamos sentir coisas que não dá para explicar. Por isso, a gente não consegue explicar por que vem. É por isso. Tem um montão de gente que fala, mas domingo de manhã, um solão desse, eu vou para o clube. Vá, seja feliz. Eu aqui venho para ser feliz. Ele continua assim. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. A sua felicidade não está lá, está aqui com você. Na razão da sua capacidade. Na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. O fato de estar casado com você, o fato de estar vivendo a sua vida com você, dormindo na mesma cama que você, não estabelece para o outro as mesmas condições que você tem. Seja feliz por opção. Seja feliz porque você quer e acredite, você foi criado para ser feliz. Você é filho de Deus, do dono do universo. Você não pode acreditar que ele fez alguma coisa errada. Você não pode acreditar que ele nos trouxe a vida para o sofrimento. A nossa proposta é de sermos felizes e encararmos os nossos sofrimentos como sendo desafio para a nossa própria melhora. Por isso, nós vamos agradecer a Deus. Aqui você pode pedir, tá bom? Porque você não vai pedir para mim. Quando Jesus fala no Evangelho que se você quiser, você tem que pedir, porque aquele que pede, recebe. Quando ele fala para a gente assim, olha, aquele que bate a porta se abre, ele não estabeleceu condições. Ele não falou para você que ele só vai te dar quando você estiver em um nível. Ele não falou, eu só vou dar para estes, eu não vou dar para aqueles. Ele falou assim, aquele que pede, recebe. Aquele que pede pode ser você. E você não tem que preocupar com o que você está pedindo. Se é saúde, se é dinheiro, se é emprego. Porque emprego e dinheiro ainda fazem parte da nossa vida, das nossas dificuldades íntimas. A saúde é o que nos promove, é o que muitas vezes nos dá coragem para darmos continuidade. Então, não fica pensando no que Jesus, no que Deus vai pensar com relação ao que você está pensando, não, porque senão você vai gastar muito tempo para entender. Você tem que pedir aquilo que você está precisando, com coragem, tá bom? Primeiro, você vai pedir de maneira íntima. Segundo, o lugar é propício, né? Aqui nós estamos mais ou menos, né, seguros. Então, abra o seu coração e peça. Aí, se você estiver pedindo para alguém que já partiu o plano espiritual, ótimo. Aí, se você estiver pedindo para você, maravilhoso. Peça. Esse é o seu momento. Senhor Jesus,
agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu santo nome, buscando, Senhor, o convívio fraterno, a possibilidade do recebimento, Senhor, daquelas energias indispensáveis ao nosso equilíbrio orgânico, espiritual, emocional. Nós queremos, neste momento, Senhor, pedirmos aquilo que a nossa intimidade tem buscado, aquilo que tem sido o objeto de nossas preocupações. E por isso, Senhor, agora nos dedicamos a essa rogativa. Ampara, Senhor, estas nossas requisições, mesmo que, por mais descabidas que possam parecer para o plano espiritual, elas são, Senhor, os motivos de nossa dificuldade íntima. Nós somos reconhecidos de que ainda não possuímos as virtudes indispensáveis à superação de todos os nossos óbices, de todas as nossas dificuldades. Mas por isso, mestre amigo, te rogamos, interceda por nós, Senhor, permita que tenhamos condições de nos mantermos firmes nesse processo de reeducação, acreditando, Senhor, que todo aquele que de alguma forma interfere de maneira direta e indireta na minha vida é um instrumento da Tua misericórdia, buscando o melhor de mim. Senhor, nós te rogamos pela casa que nos acolhe e por todos aqueles que aqui estão acolhidos. Nós te agradecemos, mestre amigo, pela presença, pelo amparo dos amigos e benfeitores espirituais que tanto nos têm amparado. Que possamos, Senhor, ser dignos destas emoções, destas situações, destas circunstâncias, e que possamos, mestre amigo, ser aquele sal indispensável, Senhor, que transforma, que faz o trabalho de catalisador, transformando o sabor, Senhor, das vidas de todos aqueles que conosco caminham. E assim, saibamos aproveitar a vida, dando a nossa contribuição na construção de um mundo melhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.